Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, lição de adultos, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em todo o Brasil, ok? Nesta oportunidade estaremos vendo a lição de número 3 do quarto trimestre de 2018, o crescimento do Reino de Deus, ok? O crescimento do Reino de Deus. Nosso textuário diz, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 21. O reino de Deus está entre vós. Entre vós quem? Qualquer pessoa? Então é algo para se pensar. O reino de Deus está entre vós. Devemos saber para quem Jesus falou isso, usou essa expressão, ok? Verdade prática, o reino de Deus cresce e continuará crescendo até a consumação dos séculos, certo? O reino de Deus cresce e continuará crescendo, continuará sempre em evidência até a consumação dos séculos. Nossa leitura bíblica em classe está em Marcos capítulo 4, versículo 30 a 32, Mateus capítulo 13, versículo 31 e 33 a 33 e Lucas capítulo 13, versículo 18 e 19. E dizia: que assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeada, cresce e faz-se maior que todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente o menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. E dizia: aqui é semelhante ao reino de Deus, e eu a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando lança na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninham as aves do céu, ok? Então vamos estudar esta lição importante e maravilhosa, o grão de mostarda, certo? O reino de Deus. Esta árvore na qual se aninham as aves do céu, se aninham, faziam ou ficam na sua sombra. Então Jesus ele diz: a que comparareis ou assemelhareis? Ou seja, isto é uma símile, uma comparação, uma analogia, ok? A que comparareis, a que assemelhareis? O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, ok? Podemos dizer, a introdução diz o seguinte: podemos dizer que de alguma forma todas as parábolas de Jesus pressupõem o reino de Deus, certo? Todas as parábolas estão de certa forma relacionadas ao reino de Deus, relacionadas a igrejas, relacionadas ao mundo espiritual divino, do lado benéfico, do lado bom, do lado de Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, certo? Sempre está relacionada a esse lado, certo? Se contrapondo ao lado espiritual das trevas, ok? E é isso que nós devemos ver, devemos aprender, devemos ter consciência e devemos ter ciência, certo? E lermos as parábolas, procurarmos entendê-las e pôr em prática os seus ensinamentos,
pois existe um ensinamento em cada parábola. Existe um alvo a ser entendido, a ser conseguido, a se alcançar, certo? Essas mensagens de Jesus por meio de parábolas, por meio de comparações, certo? Por meio de metáforas, certo? E no nosso caso, que é o caso do nosso estudo, por meio de parábolas. Jesus visava atingir um objetivo, certo? Usando essas pequenas histórias, esses pequenos contos, essas pequenas ilustrações, procuravam atingir o coração dos seus ouvintes, para que eles entendessem a mensagem divina, compreendessem, tivesse compreensão maior a respeito do reino de Deus, do reino dos céus e da nossa participação nesse reino, certo? Porque nós temos um lugar nesse reino, certo? E é isso que também nós precisamos entender. Não somos aqui espectadores, nós temos um lugar nesse reino que é o reino de Deus, certo? Temos uma missão, temos uma função e Jesus pretende atingir todos os corações com essas histórias, com essas comparações, com essas parábolas, visando o aperfeiçoamento de cada um, visando que cada ouvinte compreenda perfeitamente, certo? A ponto de se tornar participante ativo no reino de Deus. E é isso que todos nós devemos entender, certo? Ainda aqui na introdução, os textos abordados nesta lição trazem as parábolas que Jesus contou para ensinar a respeito do crescimento do reino de Deus, ok? O reino de Deus cresce ou já nasceu grande, ou já é grande por natureza. Falar de crescimento, eu acho que é apenas um modo para nós compreendermos o reino de Deus quanto instituição, como igreja. Porque o reino de Deus já é um reino pronto, um reino acabado, certo? Na minha compreensão, certo? Mas, como movimento ali iniciado por Jesus Cristo, nosso Senhor, que daria resultado na igreja, certo? Ele era pequeno, diminuto, as pessoas consideravam insignificante, certo? Mas que com o tempo foi se expandindo e foi crescendo. Mas, em síntese, o reino de Deus é um reino já pronto, um reino acabado, do qual todos nós fazemos parte e damos, cada um de nós, a nossa contribuição nesse reino, certo? Ou devemos dar a nossa contribuição diária, todos os dias, certo? Principalmente na propagação do mesmo e também numa vida de santidade ao Senhor, ok? Eles enfatizam a presença do reino, mostrando que este está presente, ainda que não possamos distinguir exatamente onde ele está de forma concreta. Onde ele está de forma concreta, certo? Não é algo que possamos pegar, não é algo que seja tangível, mas é algo que se vê apenas com os olhos espirituais, os olhos da fé, certo? Então esse é o reino de Deus. Haja visto que os verdadeiros salvos na fé, certo? Ou a verdadeira igreja, a igreja principal, primordial, ela é invisível e não visível. Não visível como denominação, certo? Como um grupo de pessoas, mas invisível. E graças a Deus que somente Deus sabe, somente Ele conhece, certo? E o que vai acontecer naquele grande dia do arrebatamento, da volta de Cristo, certo? Que subirão aqueles apenas que tiverem compromisso realmente com Cristo, compromisso com o reino. Então não é algo visível. Jesus disse, meu reino não é comida nem bebida, certo?
não é algo que você possa tocar com as mãos físicas, que possa sentir assim fisicamente, mas é algo extrafísico, é algo metafísico, é algo além da física, é um reino espiritual e é invisível, mas que tem suas influências no mundo visível, certo? Tem suas influências no mundo visível, certo? Paulo diz que a oração do justo, diz a palavra de Deus que a oração do justo pode muito em seus efeitos, certo? Tem muito poder, tem uma eficácia, certo? E que nós somos nação santa, sacerdócio real, certo? Então, é um reino invisível de Deus que opera na terra, uma extensão do reino celestial, uma extensão do reino celeste que está em toda a terra, que atinge toda a terra através dos fiéis, dos santos de Deus que operam, que estão nesse mundo, ok? O meu reino não é comida nem bebida, não é? Mas gozo, paz, é alegria no Espírito Santo. Aí entra a pessoa do Espírito Santo que está em todas as pessoas, ok? Então as pessoas viam aquele grupo de crentes, de convertidos a Cristo, de seguidores a Cristo, como pessoas insignificantes, mas logo depois tornou-se em algo explosivo, virou Jerusalém e as cidades vizinhas de cabeça para baixo, de ponta cabeça, com a pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? E esse reino de Deus ainda está em operação neste mundo até a volta do Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltará para resgatar a sua igreja. Tópico primeiro, interpretação da parábola. Essas parábolas enquadram-se bem na categoria de similitude, como falamos, certo? A semelhança, a que comparareis? É semelhante, não é igual. Algo que é semelhante é algo que parece, mas que não é a coisa em si, certo? Então, é semelhante à semente de mostarda, e não é a semente de mostarda, certo? A similitude nada mais é do que uma comparação expandida. Ela quer pintar um quadro, de repente se repete, e para isso usa predominantemente o tempo presente em função de analogia. Portanto, a parábola não apresenta um enredo totalmente desenvolvido, certo? Aqui Jesus se volta para o mundo da botânica, utiliza essa figura de um grão de mostarda a fim de ilustrar o reino de Deus. A parábola não apresenta um enredo totalmente desenvolvido. Não é preciso que se fale tudo, que se explique tudo na parábola, certo? Então, o subtópico 1 é semelhante a uma semente de mostarda, certo? Que simboliza de forma proverbial aquilo que é pequeno e insignificante, certo? Semelhante ao grão de mostarda, certo? Já você sabe que o grão de mostarda não é a menor das sementes. E aí, Jesus errou? Jesus errou como Deus, como Senhor, como conhecedor de todas as coisas? Claro que não, porque o contexto aqui é outro. É o contexto do Oriente Médio, é o contexto dos judeus, certo? É o contexto dos hebreus, é o contexto daquela região antiga, certo? Dizem que a menor semente é a semente do morango, ok? É isso que estão dizendo para criticar as palavras de Jesus, para criticar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas acontece que um morango nem existia naquela época, pois o morango foi criado, certo? Através de enxertos em 1750 por um francês que tinha o sobrenome Fraise,
ok? Porque então criou-se o morango através de enxertos, certo? Deixa eu apagar meu desenho. E o morango foi, que estão dizendo hoje, criticando a parábola, foi criado por esse indivíduo aqui, Amédée François Fraisse, ok? Então, isso em 1750, através de enxertos de duas espécies trazidas ou levadas, no caso, para a França, em 1700 a partir de 1950, começou a fazer então os experimentos, as experiências com duas espécies de plantas nativas da América e do Chile, da América do Norte e uma outra espécie do Chile também, e o que resultou no morango. E o morango é chamado em francês de fraise, olha, fraise. Certo? Assim se diz morango em francês, que é da expressão do criador aqui, ó, o nome do criador. Quem iniciou os experimentos, certo? Mas a palavra nossa morango vem de moros, certo? Então, para criticar a palavra de Deus aparece muita gente, certo? Para contribuir para o bem são poucos, mas para o mal são muitos. Então, dizem que é a menor das sementes, mas só que o morango também não existia naquela época, certo? E Jesus está falando num contexto que todos conheciam ali naquela terra, naquelas regiões, e realmente para eles a menor da semente era aquela, principalmente da semente das plantas, das verduras naquela época. E Jesus está falando nesse contexto dessas plantas sementes que plantavam em horta, que produziam esses temperos, esses condimentos. E dizem que a semente de mostarda tem 1 milímetro ou 2 milímetros e dá uma planta de 2 ou 3 metros de alturas e dá muita sombra para as aves do céu, para as aves fazerem ninho, se aninharem debaixo dela, ok? Então Jesus está falando no contexto que eles conhecem, eles têm ciência, certo? E seria mais fácil então para eles captarem a ideia da coisa, certo? Essa semente é muito pequena, mas quando plantada cresce se torna uma hortaliça muito grande. Essa mostarda é de origem egípcia, que é Sinapis nigra, certo? A Sinapis nigra, pois existem outras variedades, certo? Nosso Senhor utiliza aqui a mostarda negra, olha aqui, conhecida como Sinapis nigra, uma semente pequena que produz um grande arbusto, certo? No início, a semente da mostarda simboliza de forma proverbial aquilo que é pequeno e insignificante, certo? Mas o reino do céu é semelhante a uma semente de mostarda. É bem provável que Jesus estivesse falando mais do fim do que do início, certo? Não da potência, mas do ato, certo? Porque Jesus pegando uma semente e mostrando para eles e perguntando o que significa isso, eles diriam provavelmente uma semente, mas Jesus dizia, não, aqui é uma árvore de 3 metros, certo? Porque um grão de mostarda, na verdade, é em potência uma árvore de 3 metros. Então, Jesus estava com a visão naquilo que já era completo, que já era realidade, que de fato era realidade, certo? Como mostrar
por exemplo, um caroço de jaca, uma semente de jaca, e para muitos é apenas um caroço de jaca. Mas para quem tem um pouco mais conhecimento, aquilo ali, de fato, em potência, é uma jaqueira, que é uma árvore gigantesca, certo? Então, o reino de céu é semelhante ao grão de mostarda, que em potência é uma árvore, certo? Uma árvore de 3 metros, como diz aqui a palavra, certo? A palavra não fala a respeito da medida da estatura, mas uma grande árvore, certo? Uma grande árvore. Cresce e se faz a maior de todas as hortaliças e cria ramos, grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem alinhar-se debaixo das suas sombras, ok? E também isso é importante porque Jesus, ele já vê o final, certo? Enquanto nós estamos olhando só o começo, certo? Vendo aquela pequenina semente como insignificante, Jesus já está vendo o seu final, que é grande e glorioso, certo? Subtópico 2, a parábola do grão de mostarda é uma história do contraste entre o começo aparentemente insignificante e uma coroação surpreendente entre o oculto hoje e o revelado no futuro. O reino de Deus é como tal semente, certo? O reino de Deus atual possui um aspecto insignificante, e eu não acho, né? Não concordo. O reino de Deus nunca é insignificante, tem grande significado, mas alguns podem achar insignificante, não só hoje como posteriormente, certo? Os críticos, os contrários à fé cristã sempre vão achar insignificante, não só agora, como depois e como depois. Mas isso não indica que, de modo algum, que ele em sua consumação abrange, ou seja, o universo inteiro, certo? A igreja começou pequena, se expandiu-se a todas as nações. Então, o reino de Deus, através da igreja, atinge todos os povos, todas as nações, certo? E como diz o Apocalipse, capítulo 5, vamos ler o capítulo 7, versículo 9, vamos ver o que é que diz Apocalipse. Então, Apocalipse é o livro dos fatos, o livro da realidade, certo? Enquanto para nós é aquilo que vai se cumprir, para Deus é aquilo que já se cumpriu, está cumprido, porque vai acontecer realmente, certo? Para nós, mas para Deus já é fato, já é realidade. Isso aqui já é fato consumado, certo? No reino espiritual. Então é mais uma coisa que também nós devemos entender. Depois destas coisas, olhei e eis que uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então isso aqui é fato consumado no reino espiritual, certo? Para nós é algo que vai acontecer, mas para Deus isso aqui já é realidade, certo? Não tem como correr disso aqui, certo? Isso já é fato consumado. Para nós, como seres humanos, certo, limitados, é algo que ainda vai ocorrer. Mas para Deus já está registrado, certo? Não tem como escapar, certo? Se tiver como escapar dessa descrição aqui, certo? Dos salvos de todas as tribos, povos, línguas e nações, também terá como se escapar, certo? Da chegada do anticristo. Também o acontecimento do lançamento do anticristo, do falso profeta, no lago de fogo de Satanás, no lago de fogo do acorrentamento de Satanás por 1000 anos, também são coisas que poderão não acontecer. Então, é por isso que eu digo e reafirmo que Apocalipse aí é fato consumado, não tem como escapar e não tem oração contrária, não tem oração que possa fazer com que nada disso aí aconteça.
Então, se existe alguma oração do crente, por mais fiel que seja, que não será respondida, é a respeito de orações que venham contradizer o que está escrito no Apocalipse, que querendo que não aconteça, que já é fato consumado. Nós devemos apenas nos preparar para que estejamos do lado certo quando o Senhor Jesus voltar. As aparências enganam, certo? Subtópico 3, o Senhor nos ensina aqui a não nos deixarmos levar pelas aparências. Muitas vezes julgamos as coisas pelo aspecto exterior, muitas vezes julgamos as pessoas pelo aspecto exterior, porque nós só vemos com os olhos físicos. É preciso olharmos com os olhos espirituais, ver o que está além, certo? O que está além da matéria, além do físico. E nós precisamos aprender muito, certo? Essa parte aqui. O ensino de Cristo apresenta o poder misterioso da fé que dá início ao reino de Deus. Hoje, a Igreja de Cristo compõe-se de bilhões de crentes espalhados pelo planeta, certo? São bilhões realmente, certo? A estatística diz que são bilhões atualmente crentes de cristãos. E se você contar desde a época dos apóstolos até cá, desde a época do Antigo Testamento até a nossa época, daqueles que foram salvos, daqueles que viveram de acordo com a palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Então, bota bilhões aí nisso, ok? Então, agora entraremos no tópico 2, expansão do reino dos céus, o campo de semeadura. Nos textos sinóticos que lemos, são os evangelhos semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, existe um pequeno detalhe que chama a atenção. Mateus descreve o rei, o homem semeando na terra, Marcos no campo, Lucas fala da horta, certo? A horta fica onde? Não é na terra, não é no campo, do campo não é terra, então é a mesma coisa, certo? Então, cada qual descreve segundo a sua visão, a sua maneira de escrever, certo? Deus respeita isto no homem, certo? Também, como eu falei anteriormente, existe o fato de que se todos eles escrevessem da mesma maneira, hoje estão criticando porque existem essas diferenças que não comprometem o texto, certo? Mas se fosse tudo semelhante, eles criticariam do mesmo jeito. É isso que a polícia entende com respeito de criminosos, certo? Imaginemos que fossem aqui 3 delinquentes, certo? Que estivessem dando um relato dizendo que não cometeram tal crime. Eles serão interrogados pela mesma equipe e as mesmas perguntas serão feitas. Se todos eles, separadamente, sendo interrogados, derem a mesma resposta, explicarem palavra por palavra, certo? É lógico, a polícia entende que eles estão mentindo, certo? 100% de chance, não tem como escapar. E se todas as vezes que eles forem interrogados, repetirem as mesmas coisas, a mesma palavra, palavra por palavra, certo? Expressão por expressão, certo? São declarados culpados porque isso é indício de mentira, certo? Então os escritores tiveram a liberdade de escrever, cada um segundo a sua visão, certo? De acordo com o seu vocabulário também, com o seu conhecimento do vocabulário, certo? E é claro que dentre estes aqui, Lucas, por ser grego, conhecia melhor o vocabulário da língua grega do que os outros dois, certo? Na terra, no campo e na horta. Não existe nenhum problema nisso. Existe? A horta está no campo e o campo é terra, certo? Campo aqui é a área cultivável, lavrável, certo? A área dedicada à lavoura ou à agricultura. Então não existe nenhum problema, certo? Quando a gente lê a palavra de Deus procurando algum erro,
consequentemente você vai encontrar um erro, porque você está lendo procurando o erro, certo? Então você vai encontrar algo que pode parecer erro, mas não é, certo? Pode haver diferença de vocabulário, diferença de expressões, como expressar a mesma ideia de maneira diferente, certo? O que não significa erro. E apesar de que originalmente a palavra de Deus não contém erro, pode conter erro dos copistas, daqueles que posteriormente foram copiados. Não havia impressora, certo? Então eram copiados à mão, os textos copiados à mão, um por um, palavra por palavra, letra por letra. Poderia acontecer de se omitir uma letra, certo? Pular, certo? Uma palavra, ou repetir uma palavra, coisa normal nas cópias, mesmo com todo o cuidado, certo? Mas não contém erro a palavra de Deus, e estas pequenas discrepâncias não comprometem a palavra. Um lugar debaixo da sombra, o arbusto, subtópico 2, tópico 2. O arbusto da mostarda aqui retratado tem cerca de 3 metros de altura, certo? Mas seus galhos possuem tamanho suficiente para permitir que pássaros construam sua ninhos. Essa imagem de uma grande árvore, onde pássaros habitam seus galhos e animais descansam à sua sombra, é uma reminiscência do ensino veterotestamentário a respeito do destino dos grandes impérios. Aí nós vamos ver Ezequiel e Daniel, algumas referências a respeito de impérios comparado a árvores. Temos também expressões homens sendo comparado a árvores, certo? Quando Jesus cura um determinado cidadão, ele diz: agora está bom. Ele diz: não, eu vejo os homens como se fossem árvores, ok? Isso é uma expressão típica e conhecida dos povos antigos, certo? Como fazer essa analogia, esta comparação, certo? E existe muito disso na Bíblia quando se trata de nação, de povos e de fato também do ser humano. Já visto esse caso a respeito do homem que Jesus curou de cegueira, certo? E a palavra de Deus diz: o machado está posto à raiz da árvore, certo? Mas não é a árvore realmente, mas é o ser humano que peca, o ser humano que não anda segundo a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, certo? Em outro lugar diz que mesmo a árvore sendo cortada, ela brotará, ou seja, aquele que passaram por correção de Deus devido a alguns problemas, a desobediências, conforme o seu arrependimento e conforme o tempo previsto por Deus para a restauração, ele voltará a crescer, voltará a brotar e dará frutos. O salmista diz que o justo é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, ok? Entendeu? Muito bem. Não despreze esses pequenos começos. A certeza, o subtópico 3, a certeza que Cristo dá ao ensinar essa parábola certamente provocou uma forte conscientização e um enorme encorajamento para a igreja nascente na época dos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, uma igreja que estava enfrentando diversas lutas nesse mundo. A igreja sofreu várias perseguições, certo? Várias e várias perseguições, desde o seu começo, desde o seu nascimento, desde o seu início, certo? Desde as pregações de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Mas Cristo sempre ensinou a continuar avante, certo? Porque esta era a obra de Deus, era a vontade de Deus, certo? Ele tinha vindo para isso, para restaurar a humanidade, para salvar a humanidade. E os discípulos compreenderam
entenderam, principalmente através dos ensinos da palavra, das parábolas, certo? A respeito do reino de Deus, a respeito da persistência, e jamais desistiram, certo? Que resultou no crescimento da igreja, principalmente após a descida do Espírito Santo em Pentecostes, certo? Vamos ver aqui, a parábola escatológica lembra o que disse o soberano Senhor a respeito do cedro, o qual os pássaros encontram abrigo à sombra dos seus ramos. Também nos desperta para a pergunta levantada pelo profeta Zacarias: quem despreza o dia das coisas pequenas? Quem despreza o dia das coisas pequenas, certo? Aquele pequeno grupo de discípulos, através da potência do Espírito Santo, tornou-se então uma força avassaladora, certo? O Evangelho cresceu, o reino de Deus se multiplicou através daquele pequeno grupo de discípulos que propagaram a mensagem, a palavra de Deus, em todo o mundo conhecido segundo as Escrituras, certo? Parecia que não ia dar em nada, mas quanto mais perseguiam, mais o reino de Deus crescia, mais essa árvore crescia, certo? Esse pequeno grão de mostarda que Jesus semeou, certo? E que continua crescendo e dando muito fruto, certo? Continua crescendo e dando muito fruto. A que compararei o reino de Deus? A um grão de mostarda que semeado no campo resulta numa árvore que cresce, certo? Se torna grande, tem grandes ramos, de maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo das suas sombras. Esse é o reino que Jesus trouxe à terra para salvar os homens, para salvar a humanidade. E há lugar nesse reino, nesta grande árvore, para que todos venham se abrigar debaixo da sua sombra, certo? Não é uma árvore como o reino da Babilônia, do Egito, certo? Mas esta é do reino dos céus, em onde todos nós devemos estar abrigados, certo? Tópico 3. Quem participa do reino de Deus? Quem participa do reino de Deus? Hein? Quem participa? Todos os autênticos discípulos de Cristo participam do reino de Deus. Você quer ser discípulo de Cristo? Discípulo não é simplesmente um aluno, principalmente os alunos dos dias de hoje, dos tempos modernos. É preciso ser discípulo de Cristo. Um discípulo é um seguidor fiel, que honra o seu mestre, certo? Que se submete ao seu mestre até as provações que o seu mestre possa lhe infligir. Era assim o discípulo na antiguidade e continua assim ainda em muitas tradições, em muitas religiões, certo? No budismo, por exemplo, e algumas outras, certo? Onde o discípulo se dedica constantemente de espírito, alma e corpo ao seu mestre espiritual, certo? E nisso estamos em falha, estamos em falta, pois muitas vezes fazemos a obra de Deus relaxadamente, não agimos como verdadeiros discípulos, certo?
E até aqui nos informa, o tema do discipulado tem sido esquecido em muitos arraiais evangélicos na atualidade. Contudo, se prestarmos atenção à chamada grande comissão, temos o mandamento de fazer discípulos, certo? Essa ideia de discipulado que entendemos hoje é apenas instruir o novo convertido, o novo converso nos caminhos de Deus, dando as bases da palavra de Deus, as bases doutrinárias, certo? Até que ele possa integrar-se completamente à igreja, certo? Mas um discípulo na antiguidade era alguém extremamente dedicado, certo? Extremamente dedicado. E o mestre era como um pai ou até mais que o pai para o discípulo. Ok? Era assim que acontecia. E algumas tradições, quando os pais entregavam os filhos a determinados mestres, a partir daí toda a responsabilidade era com o mestre, toda a obediência ele devia ao mestre, certo? E em alguns casos jamais retornavam para casa, porque ali ele iria aprender com o seu mestre e iria seguir ali aquela tradição religiosa. E em outros casos, também como foi na China ou Japão, aquela tradição das artes marciais, certo? Das artes marciais, no caso da China, do Kung Fu, no caso do Japão, da arte da espada, para tornar-se um samurai, certo? Então, o discípulo seguia ali o seu mestre e dedicava-se a ele toda a vida, certo? E jamais poderia ofendê-lo, jamais poderia desobedecê-lo, jamais poderia contradizê-lo, certo? Era um seguidor fiel, assim como eram aqui os discípulos de Cristo. E nós deveríamos seguir a mesma linha. Então, isso é algo que se perdeu um pouco na história, certo? É verdade que nós não temos mais aquela dedicação, certo? Nós não temos aquela dedicação que os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos tinham. Nós somos muito falhos, certo? As coisas do mundo nos prendem muito, certo? E temos família para cuidar, temos um trabalho para nos dedicar, certo? Quem tomou uma decisão é quem pode ser discípulo. Quem tomou a decisão de seguir a Cristo. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Para que possamos participar do reino de Deus, é preciso atender o convite de Cristo. Ser discípulo de Cristo significa muito mais que atender ao convite. Aqui é muito mais que atender o convite de vir à frente, certo? O convite é dirigido a quem quiser. Isso significa que a soberania divina não violenta a liberdade humana. É quem quiser, de livre e espontânea vontade, certo? Quem quiser. Você quer ser discípulo? Então, siga Cristo fielmente, voluntariamente. Segundo o subtópico, quem tem uma relação pessoal com Jesus. Você não pode dizer que é discípulo de Cristo e seguir outros deuses, outras divindades, seguir ídolos, ou seguir outra tradição espiritual, nem mesmo ser simpatizante, certo? Nem mesmo ser simpatizante, porque seria ser conivente, certo? Seria ser praticante, certo? Porque quem é simpatizante acaba praticando, acaba se envolvendo. Então, Cristo exige exclusividade, o reino de Deus é exclusivo, certo? Existe essa exclusividade de seguir a Cristo, de seguir a Deus, certo? Um discípulo de Cristo não é um admirador, mas um seguidor,
certo? Você não pode ser apenas um admirador de Cristo, um fã de Cristo, certo? Um simpatizante de Cristo, um simpatizante da fé cristã. É preciso ser seguidor, é preciso ser realmente discípulo fiel, aquele que se entrega de corpo, alma e espírito, de espírito, alma e corpo ao seu mestre, que é seu Senhor e que é também seu Salvador. Nós devemos obedecer ao seu comando por ele ser Senhor e também por gratidão à grandiosa salvação que ele nos deu, ok? Então, vamos adiantar para não ficar muito longo. Quem tem uma caminhada dinâmica com Cristo, certo? Respondendo a pergunta, quem participa do reino de Deus? Do tópico 3. Então, quem toma uma decisão, quem tem uma relação pessoal com Jesus e quem tem uma caminhada dinâmica com Cristo. Dinamismo referente-se à ação, certo? A ação. Quando se lê através da história dos seguidores de Cristo, dos fiéis seguidores, todos eles foram homens e mulheres de ação, pessoas que se envolveram na obra de Deus, de uma maneira ou de outra, certo? Se envolveram, certo? Então é isso que nós precisamos, nos envolver, estarmos envolvidos. Aí você pergunta, se alguém me boicotar, se alguém me tiver por insignificante, já que falamos sobre a semente, se alguém não for com a minha cara, se alguém não me der oportunidade, continue seguindo a Cristo, pois um dia as portas se abrirão, certo? Continue na sua vocação, certo? Eu sempre digo que hoje há um leque de oportunidades, uma gama de oportunidades para quem quer seguir a Cristo, para quem quer proclamar a palavra, proclamar o reino de Deus, certo? Ora, esteja sempre em ligação à sua igreja local, ao seu pastor, em comunhão com o seu pastor, em obediência ao seu pastor, à sua liderança. Isso também é muito importante, certo? Agora, ninguém pode lhe impedir de você sair e entregar um folheto, certo? Ou fazer qualquer outra atividade evangelística, assim, ou uma visitação a um doente, visitar um hospital, certo? Então existe isso, muita queixa de pessoas, certo? Ressentidas, que não tem oportunidade na igreja, que ninguém me dá oportunidade, que não faço uso do microfone na igreja, no púlpito, certo? Quando as oportunidades são várias e várias e várias. Eu já falei, vou falar mais uma vez, quando negaram o púlpito, a igreja anglicana negou o púlpito a John Wesley, ele colocou um caixote debaixo de uma árvore, certo? A céu aberto, e começou a pregar poderosamente a palavra de Deus, e resultou na igreja metodista, uma das maiores igrejas em termos denominacionais que existe no mundo, e comprometida com a palavra de Deus. Então, certo? Não é um incentivo à subversão, certo? Certo? Então, espere o seu momento, mas continue fazendo a obra de Deus, certo? Entregue um folheto, visite um doente, certo? Se você tem condição de visitar alguém que está em necessidade financeira, com escassez de alimento, você puder dar um alimento, a cesta básica, você poder fazer uma campanha de arrecadação, tudo isso é trabalhar em prol do reino de Deus, ok? E
orientação do seu pastor, do seu líder espiritual, que é muito importante, certo? Nunca esmorecer. O discipulado de Cristo tem uma caminhada dinâmica com Ele. Dinamismo é ação, certo? Não é inércia. Trata-se de um desafio diário. Todas as nossas escolhas, propósitos, nossos sonhos e realizações devem ser pautados na vontade do Senhor, certo? Na vontade do Senhor. Vemos sempre essa expressão na Bíblia, certo? O discípulo de Cristo é alguém que vive em um mundo cujos valores estão invertidos, certo? Os valores estão invertidos e isto não é novidade para ninguém, certo? Mas nós podemos fazer a diferença e lutar por essa diferença, certo? Somos chamados para assegurar os interesses do reino. Se nós somos essas pessoas que a Bíblia diz, certo? Somos uma nação santa, sacerdócio real, somos embaixadores de Cristo, pertencemos a uma nação, certo? Então devemos representar bem essa nação, como todo representante, como todo embaixador faz, devemos representar bem esta nação. É isso que nós devemos fazer, certo? E todo reino tem um governante. No nosso reino espiritual, o governante é Deus, é Cristo, certo? E a Ele nós devemos estrita obediência e reverência e devemos seguir como se segue a lei de uma nação, de um país. Devemos seguir a lei do reino de Deus, as diretrizes do reino de Deus, certo? Isso também é muito importante. Para representarmos bem o reino dos céus, devemos andar de acordo com as leis dos céus, o reino dos céus. E o reino de Deus, que é um reino grandioso, glorioso, espiritual, eterno, não tem fim. Então, representamos um grande reino, certo? E devemos viver por esse reino, e lutar por esse reino, proclamar este reino, representar este reino da melhor forma possível, certo? Um reino que não tem escassez, certo? Um reino de provisões diárias e abundantes. Um Deus que tem, um reino que tem um governante, certo? Que tem poderes ilimitados, certo? E que abrange todo o universo, que abrange todos os mundos visíveis e invisíveis. Então, é um reino muito importante e muito glorioso. Devemos representá-lo bem. Esse é o reino de Deus, certo? Esse é o reino de Deus que, em sua origem, certo? Em sua essência, nunca foi pequeno, nunca foi insignificante, certo? Mas o reino de Deus, como essa semelhança com um grão de mostarda, se fala sobre o surgimento da Igreja de Cristo aqui na Terra, que começou de forma pequena, diminuta, mas cuja tendência era crescer, certo? Uma semente, eu digo novamente, para os nossos olhos físicos é apenas uma semente. Para entendermos, por exemplo, vamos dizer, a semente de carvalho, para nossos olhos físicos é apenas uma sementinha, mas para quem tem um conhecimento melhor, ali é um carvalho, uma grande árvore.
Uma semente de jaca, para muitos é apenas um caroço de jaca, insignificante. Mas se nós tivermos um conhecimento mais elevado, aquilo ali é uma jaqueira, uma grande árvore com troncos gigantescos e poderosos. Então, Jesus nos dá essa lição. Aqui semelharei, compararei o reino de Deus semelhante ao grão de mostarda. É semelhante ao grão de mostarda, que tem no seu interior essa potência, essa força de uma grande árvore, certo? Em cujos ramos as aves se aninham, certo? Você está vendo apenas a semente, o grãozinho de mostarda, mas eu digo para vocês que aqui está uma grande árvore, certo? Então olhe para a forma acabada e não para a forma inicial, que parece diminuta, parece insignificante, parece minúscula, certo? Mas a vida que está ali dentro irá explodir e se tornará uma grande árvore. Ok? Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Abençoe cada um de nós e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração, certo? E espero que essa lição não dê lugar a questões insignificantes, certo? Espero que muitos não chorem dizendo que são tratados como coisas insignificantes na igreja ou na casa de Deus, certo? Pois esse não é o alvo da lição, certo? Porque muitas vezes se foge do tema central da lição, que não tem nada a ver com aqueles que muitas vezes são desprezados na igreja, ou que se acham desprezados, que não têm oportunidade para nada, certo? Muitos se queixam e não têm nenhuma oportunidade para dar uma saudação. Então, espero que esta lição não dê ocasião para essas coisas, mas que seja ensinada conforme o texto, conforme o proposto pela lição, que é a respeito do reino de Deus e não da vida pessoal de cada um e a sua relação na igreja com os demais irmãos, ou com o dirigente, ou com os pastores da igreja, certo? Então vamos focalizar no proposto pela lição, certo? E não nessas questões que não são e que não são foco verdadeiro da lição, certo? E quando tiver um assunto sobre psicologia, entramos sobre isso, ok? Muito obrigado, que Deus abençoe, em nome de Jesus.